Isso, se prepara para o vídeo. Se prepara para o vídeo. Você vai abrir? Sim, eu posso abrir? Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pensadores. Becker aqui. Sejam bem-vindos à volta da Casa do Martelo. Estou aqui com meu companheiro, meu chefe, o Anderson Dutch. Se apresente, o Anderson. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui ainda no YouTube. Todos esses 5.000 inscritos, nós estamos retomando com os trabalhos aqui. E estou muito feliz e muito ansioso de como será esse nosso novo desafio, que é trabalhar aqui no YouTube, a plataforma completamente uma plataforma complicada, mas a gente vai fazer o nosso trabalho aqui. Começando esse trabalho, hoje vamos falar sobre uma pauta que não está sendo muito falada, BBB 21, certo? A principal questão, olha só, pessoal, BBB 21, como assim? Vamos falar sobre o quê? Teve muita coisa ocorrendo no BBB 21, assuntos até que fez com que surgissem muitas críticas, principalmente dos militantes aos representantes dessa militância aí, e também uma pauta que aí de fato nos interessa, que foi o que o Anderson comentou comigo sobre representantes da filosofia não poderem expor seus pensamentos em relação ao Big Brother Brasil. Isso não seria um assunto que nós da filosofia, principalmente o Anderson, que está há anos na filosofia, ele como porta-voz não poderia falar. Então, hoje, eu estou aqui como espectador, eu vou perguntar para o Anderson, porque o Anderson é referência para mim, com certeza para vocês que estão nos assistindo, também é referência, portanto eu vou perguntar para o Anderson o que ele acha disso, principalmente. Ele já ia gravar um IGTV sobre isso e estamos aí gravando vídeo no YouTube para expor mais os nossos pensamentos em relação ao Big Brother Brasil e trazer a filosofia para o cotidiano, porque se não formos falar sobre a filosofia e vincular com o Big Brother Brasil, certo? Que é o assunto do momento, se a gente não puder colocar a filosofia e vincular com os assuntos do momento, de que serve a filosofia? A filosofia ficou lá só na Grécia Antiga? Então, Anderson, o que tu pensa sobre isso, essa questão da gente, na verdade você, como porta-voz da filosofia, das pessoas pensarem que tu não pode expor teus pensamentos sobre o Big Brother Brasil? O que tu pensa sobre isso? E todos que estão assistindo, eu tenho muita coisa para falar em relação a tudo que vem acontecendo a esse programa. Tanto é que vai ser necessário assim, a gente dividir essa nossa conversa em duas partes, para não ficar tão intenso, não ficar tão cansativo para quem está assistindo. Primeiramente, o que eu gostaria de falar é o seguinte: a gente precisa se perguntar para que serve a filosofia. O Deleuze, que é um filósofo francês, ele dizia que a filosofia serve para trazer angústia, né? Serve para incomodar. Uma filosofia que não entristece, na verdade, não é uma filosofia. Nietzsche dizia que a filosofia ela não deve ser tratada como segredo de gabinete e que somente alguns intelectuais, acadêmicos devem ter acesso aos conhecimentos. O que eu faço, o que você também faz, é o seguinte, e o que Karnal e muitos outros estão fazendo aí na sociedade, é trazer o conhecimento filosófico para o povo que não foi instruído devidamente com esses conhecimentos. E de uma forma mais clara, né? Eles fazem através de palestras, livros, vídeos, etc. E nós estamos fazendo através do Instagram e agora nós estamos começando aqui no YouTube. Então, não falar sobre Big Brother é meio que ignorar o que está acontecendo nas redes sociais, está acontecendo no mundo. Muitos intelectuais, muita gente muito respeitada está falando sobre. E por que a gente não pode falar? Sendo que uma das principais funções da filosofia é pensar a sociedade, é criticá-la. Isso, se a gente estudar a filosofia na abordagem mais crítica, é aquilo que a gente já vem fazendo através de Nietzsche, Dostoiévski, Schopenhauer, etc. Big Brother é um recorte da sociedade real que está lá, independente do nosso julgamento, que é difícil a gente saber o que é jogo, o que está sendo transmitido para a gente, e o que é real. É difícil a gente saber isso. Mas, no geral,
é um recorte da sociedade que existe realmente. Então, tem temas lá que vão muito além do programa, como o que foi levantado recentemente com o Lucas, a questão da bissexualidade. Agora, imagine, Beck, aonde que um hétero ia dar um beijo tão caliente como aquele, que foi, não sei se você chegou a ver, ele teria que ser, assim, no mínimo, um cara muito foda, um ator excelente para estar usando o Gilberto, como foi a acusação do grupo lá dentro, né, por ele ter beijado e não existir necessariamente uma bissexualidade. E aí eu estava conversando com uma amiga minha ontem, filósofa, que mora aqui na casa, falando sobre: será que a gente realmente pode usar os conhecimentos filosóficos para fazer uma análise do que está acontecendo no Big Brother, sobre os temas que estão lá? Ela falou: claro, Anderson, óbvio. Eu estava preocupado com isso porque algumas pessoas até deixaram de seguir. Não sei se você reparou, eu reparei umas 100, 200 pessoas deixaram de seguir quando eu fiz a primeira crítica, um primeiro texto completo em relação ao comportamento da Carol Conká. Coloquei lá uma frase do Milor Fernandes, como são admiráveis as pessoas que a gente não conhece muito bem, e fiz um texto lá. Eu perdi, eu acho que foi 400 ou foi 500 seguidores, porque a filosofia não tem nada a ver com a Big Brother. Diretamente não, claro, mas o que a gente faz é criticar a sociedade, pensar a sociedade e analisar o que está acontecendo lá. E aconteceu muita coisa grave no Big Brother. Então, por isso que eu acho importante, não só porque é o tema do momento, a gente pegar essas pautas e tentar pensar o que a filosofia pode nos ajudar a esclarecer melhor esses comportamentos que estão acontecendo lá na sociedade, que reflete a vida real. Não é apenas, por mais que seja muito teatro, jogo, reflete de maneira direta, principalmente os vários militantes, que aqui já é uma outra pauta de lá, que eu não considero tão militantes. E tem uma coisa curiosa aqui, Becker, que é o seguinte: nem todo militante ele tem realmente lugar de fala, porque não sabe exatamente o que ele está falando, né? Conhecimento. Então, não é porque a Carol Conká está lá, e as pessoas estavam me acusando de causar, olha só que absurdo, de causar divisão no movimento negro, porque eu estava criticando a Carol Conká e a Lumena. Você está causando divisão no movimento negro, fazendo os negros ficarem contra os negros. Não, gente, não é isso não. Quer dizer que só porque ela, uma personalidade, eu chamo de subcelebridade, que está na mídia, se declara militante, eu não posso criticá-la, que eu vou estar causando divisão? Nada a ver, isso não existe. O comportamento dela foi errado, tanto dela como de outros, eu preciso criticar, né? Preciso falar que ela não me representa, né? Ela não me representa. Claro, claro. E você percebe que quando te criticam de que tu está fazendo uma divisão no movimento negro, a gente consegue perceber a perspectiva da pessoa sobre isso. Você não pode mais, você como negro não pode mais analisar o outro de humano para humano. Aí já tem a cor junto. Sempre tem a cor. A pessoa sempre fica lembrando, esse é preto, esse é branco. A própria pessoa, o próprio militante, ele coloca essa pauta sempre em jogo. Porque para ele é muito importante ficar provando que é em prol dos movimentos, desse movimento sociais. Isso é legal. Só que isso não pode ser o maior foco da nossa vida, o cerne. Tu tem a possibilidade de avaliar qualquer outro ser humano, de ser humano para ser humano, pelas atitudes, não só pela cor. Claro que tem uma bagagem histórica que faz com que hoje, nesses movimentos, a gente avalie e tenha que ter determinados cuidados para não ferir os sentimentos dos outros e, claro, não ser ultrapassado pela história, não ter aprendido com a história também. É lógico que o movimento negro, o movimento dos homossexuais, das mulheres contra o machismo, etc., são pautas atuais e são necessárias. Só que esse não vai ser sempre o cerne do problema. Ainda existe a questão de você poder analisar a Carol Conká e a Lumena, né? Você avaliar os comportamentos, e não é pela cor, se for branco, que vai estar certo ou errado, e se for preto, vai estar certo ou errado. Não, não é isso. Não é pela cor, são as atitudes. Isso aí indica caráter. E caráter não é pela cor. Existem brancos bons e pretos bons. Você não vai avaliar pela cor. E o pessoal começa a confundir isso aí. Que tem que passar pano para algumas coisas.
a pegar mais, muitas vezes eu percebi pegar mais pesado por ser branco e às vezes passar pano por ser negro. Não, é todo mundo igual, determinada linha de atitude vai ser condenável, sendo você preto ou branco. E lógico que tem na sociedade, pelo racismo estrutural que tem isso, que tem na nossa sociedade, lógico que, por exemplo, ainda passam muito pano para os brancos, né? Os negros isso aí quase não acontece. Mas, logicamente, você tem o direito de poder avaliar. E não é porque a Carol Conká ela é preta que isso aí agora vai passar. Não, entendeu? Então, isso aí a gente consegue perceber na nossa sociedade que alguns movimentos eles são mal interpretados. E aí eu vou para outro ponto. Esses personagens do BBB eles tentaram utilizar da militância e se equivocaram. Porque aí eu não sei, eu não sei o nome deles, né? Eu não sei o nome deles, eu não acompanho direto, sabe? Eu só me lembro de gente, assim, indo pro extremo, partindo pro ódio, em vez da correção, em vez de ser o exemplo, sabe? Partindo pro lado do ódio e da punição. Mas aí eu até tinha feito um outro vídeo no YouTube, Anderson, que era sobre você buscar a igualdade, né, que é um dos princípios da Revolução Francesa, mas daí tu fere a fraternidade. Em vez de tu seguir todos os princípios, tu acaba sendo hipócrita e tu fere o outro princípio com esse senso de punição e de ódio, sabe? Isso eu vejo em páginas grandes por aí. Mas eu queria saber a tua opinião sobre isso e da postura dessa galera do BBB em relação à punição e condenação diante das atitudes, eu acho que do Lucas, principalmente, por exemplo. Eu queria saber a tua opinião aí, até porque tu tem lugar de fala. Tu tem lugar de fala mais do que eu. É muito interessante. Sobre o Lucas, ele errou no início. Eu critiquei ele no início, mas eu critiquei no sentido de que não foi tão pesado, embora eu não estou acompanhando o Big Brother desde a primeira semana. Eu fiz assinatura com a minha amiga aqui, que saiu baratinho, R$10 para cada, para acompanhar algumas coisas que não são transmitidas para gente, para que assiste, enfim, os vídeos que circulam na internet. Então tem muita coisa que não é divulgada. Por exemplo, ainda sobre o Lucas, ele foi, as pessoas comemoraram muito a saída dele, isso não foi para edição. Ele pediu para abrir a porta, algum trechinho quando ele pediu para abrir a porta logo, porque ele já tinha pedido para sair, foi ao ar, mas teve muito mais do que isso. Tocou num ponto importante, uma palavra importantíssima, que eu acho que resume muito bem cada um de lá dentro, personagem, né? E a gente não conhecia a personagem Carol Conká do outro lado, para além da... A não ser quem trabalha com ela nos bastidores, né? Nós não conhecemos esse outro lado dela. Ok, Lucas foi completamente injustiçado, todo mundo está falando disso o tempo inteiro. Ele já ganhou, ele já está com quase 10 milhões de seguidores, eu acho muito justo. Ele já ganhou praticamente o programa, né? Porque ele saiu vitorioso. O que eu achei muito chato foi a própria casa, e agora os próprios brothers estão fazendo meia-culpa, estão assim... Por que eu não acolhi o Lucas? Por que eu não ouvi? Por que eu não dei uma segunda oportunidade? Tal? Eles estão falando disso já agora. A Lumena chorou ontem, muita gente julgou esse choro dela, porque ela, né, uma pessoa que olha só, ela é mestra em psicologia pela Universidade Federal, cara. Então, assim, tipo... Como que uma pessoa que está com grau de intelectualidade dessa assim, Universidade Federal pode agir daquela forma descontrolada? E tem muitas explicações. Entre essas explicações, enfim, ela pode ter adotado uma personagem ali durona e tal, e quis começar a atacar o Lucas, e, enfim. Eu não sei qual é. Mas o fato é que, na minha opinião, o Lucas foi completamente injustiçado, teve a justiça dele, porque o povo sabe o que está acontecendo. Existe essa questão aí da militância, não saber exatamente o que é militar, não conhecem muito bem. A Carol Conká mostrou isso de maneira muito clara, quando ela começou a falar sobre Michael Jackson, falando coisas absurdas, dizendo que o vitiligo do Michael Jackson foi emocional, etc. E agora se transformou em um anjo. Eu também não acredito em transformação assim... do nada. Eu acho que teve uma interferência aí do programa, não posso provar, mas eu acho que teve, porque numa noite ela estava completamente demoníaca e depois ela se transformou
em uma pessoa completamente renovada e tal. Mas a pergunta inicial que você fez, deixa eu lembrar qual foi?